SES informa 127 novos casos de Covid-19 no Maranhão e mais 4 mortes. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, nenhuma pessoa morreu no estado nas últimas 24 horas e a ocupação de leitos de UTI na Grande Ilha é de 75,29%. São Luís, a Secretaria de Estado da Saúde do SES divulgou mais um boletim epidemiológico no início da noite deste domingo 18. Segundo a publicação, mais 127 casos da Covid-19 foram identificados no estado e mais 3 óbitos registrados. Nenhum nas últimas 24 horas. As novas mortes ocorreram em Bacabal, 1, Lago da Pedra, 1, Nova York, 1 e São Luís, 1. A ocupação de leitos de UTI na Grande Ilha é de 75,29%. Segundo a SES, o total de casos confirmados no Maranhão desde o início da pandemia é de 330.768, com 34.750 ativos, com 9.443 mortes e 286.576 pessoas recuperadas neste momento. 33.789 pacientes estão em isolamento domiciliar, 579 em enfermarias e 391 leitos de UTI. A ocupação de UTI na Grande Ilha é de 75,29%, com 195 leitos ocupados, 64 livres para um total de 259. Em Imperatriz, essa taxa de ocupação é de 44,44% e nas demais regiões 60,19%. Essas ocupações de UTI, 37 pessoas estão na rede privada de saúde e 354 na pública. A média diária de mortes por Covid fica abaixo de 1,5 mil pela primeira vez em 4 meses. Caem vendas e cresce violência em bares da periferia da ilha. 6 bairros lideram lista de descumprimentos de normas sanitárias contra a Covid-19. O Brasil volta a registrar mais de 2.000 vítimas da Covid-19 em 24 horas. Com média em queda, o Brasil registra 658 mortes por Covid-19 em 24 horas. Pandemia de Covid-19 gera aumento de casos de enxaqueca entre a população. Doença pode ser desencadeada pelo estresse e também foi potencializada durante o período de isolamento social. São Paulo. A pandemia de Covid-19 vem gerando desde 2020 diversos impactos para a sociedade, além das sequelas que os pacientes contaminados pelo coronavírus ainda enfrentam ao longo de sua recuperação. O isolamento social durante a pandemia segue afetando a saúde da população. Entre essas doenças causadas pela pandemia, existem 2 tipos: as causas diretamente pela contaminação e as que são consequência do estresse e do isolamento social. Neste segundo grupo está o aumento das crises de enxaqueca, insônia, depressão e ansiedade. O isolamento imposto pela Covid-19 agrava a saúde ocular da população. O Ministério da Saúde classifica a cirurgia bariátrica como eletiva essencial. Mais de 40% tiveram piora na saúde física e mental durante a pandemia. A endocrinologista revela que o álcool atrapalha na dieta, a gordura no fígado e a obesidade. Qual é a relação? Estudo pode impulsionar o desenvolvimento de vacinas contra a malária. Pesquisadores sequenciaram genomas do parasita P. vivax das regiões mais atingidas pela malária no mundo. O conhecimento pode ser usado em estudos sobre a vacina e novas terapias. São Paulo. Uma pesquisa de London School Tropical Medicina, LSHTM, a Inglaterra, em parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, ICB da USP, publicada na Nature Comunicação, pode auxiliar na busca de vacina e novos tratamentos para a malária
Vivax, responsável por 80% dos casos da doença no Brasil, a partir do sequenciamento genético de mais de 500 amostras de Plasmodium vivax de região endêmicas, principalmente nos países do sul da Ásia e da África Oriental. Cientistas identificam variação genética é uma série de mutação que aumenta a infectividade e a resistência. 94% das cidades atingiram meta de redução da malária. Casos de malária caem 10% no Brasil. Maranhão registra redução de 30,2% nos casos de malária este ano. A Anvisa aprova remédio rápido contra a malária. Maranhão, autoridades do estado se mantêm alerta contra a malária. Durante o recesso, a CPI vai analisar documentos e aprofundar novas frentes de investigação. Depoimento e deliberações estão suspensos durante o recesso parlamentar e sessões serão retomadas em 3 de agosto. Vacina brasileira contra a Covid-19 pode entregar o Programa Nacional de Imunização este ano. O imunizante já está, inclusive, com a fase de testes autorizada pela Anvisa, segundo o ministro Marcos Pontes. Vacina contra a Covid-19 totalmente nacional, a Versamune, e o imunizante em fase mais avançada de desenvolvimento aqui no Brasil e pode ser concluída no Plano Nacional de Imunização PNI no final deste ano. Em critério emergencial, a informação é do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, Marcos Pontes. Ele é o entrevistado do programa Brasil em Pauta desde domingo 18. As informações são da Agência Brasil. O imunizante já está, inclusive, com a fase de testes autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Segundo o ministro, a expectativa é que Versamune inicia a fase 3 de teste no segundo semestre. A ideia é contar com a vacina disponível para a população no ano que vem. Minha visão é principalmente para o ano que vem, para que a gente não precise mais importar vacina. Todo esse problema de custo, de logística, tudo vai ser nacional e fabricado em empresas brasileiras. Marcos Pontes, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. De acordo com Pontes, o Brasil conta hoje com 15 estratégias de vacina nacional contra a Covid-19. Segundo ele, toda a pesquisa, desenvolvimento e criação de infraestrutura para a produção dessas vacinas servirá não só para que o país possa contar com a estrutura perene para o desenvolvimento de imunizantes contra o novo coronavírus, como também para desenvolver estudo em relação a outras doenças como dengue, chikungunya. A gente vai poder produzir outras vacinas e ficar muito mais preparados para outras pandemias que virão. Foi todo um trabalho estratégico feito pelo Ministério que vai dar um legado muito bom para o país, afirma o ministro. O ministro fala sobre outras frentes da pasta. O combate à pandemia da Covid-19 é apenas uma das frentes de trabalho do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Na entrevista à TV Brasil, o ministro também citou o trabalho da pasta no que se refere ao lançamento de satélites, foguetes e a utilização do centro de lançamento da Alcântara, no Maranhão. Em 2 anos e meio, a gente deu um salto de décadas no programa especial, disse Marcos Pontes. Destacou a assinatura em 2019 do Acordo de Salvaguardas Tecnologia com os Estados Unidos, que era uma demanda de 20 anos, e o chamamento público para que as empresas pudessem atuar na base. Nele foram selecionadas 3 empresas norte-americanas e uma canadense. A gente espera que para o ano que vem já tenhamos lançamentos comerciais de Alcântara. Pontes também tratou do satélite Amazônia 1, o primeiro totalmente nacional em tecnologia e fabricação, lançado em órbita em fevereiro deste ano.
Segundo ele, com a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologia, projetos como esses serão potencializados na conversa. Ainda foram abordados temas como tecnologia 5G, produção de grafeno e até turismo espacial. O estado do Rio de Janeiro registra 74 casos da variante Delta. A variante Delta foi identificada pela primeira vez na Índia e se tornou a quarta variante de preocupação sinalizada pela Organização Mundial da Saúde, ao lado do Alfa, Beta e Gama. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, SES, informou neste sábado 17 o registro de mais de 63 casos da variante Delta do coronavírus. Do total de 380 amostras processadas, são 74 casos em 12 municípios do estado. Os novos municípios com identificação de casos da variante Delta são Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Maricá, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, em Serapédica, São João de Meriti e Rio de Janeiro já foram identificados casos anteriormente. As secretarias municipais já foram notificadas e farão investigação epidemiológica com apoio da Secretaria de Saúde. A confirmação foi possível graças aos últimos resultados do projeto Corona Omica Rio de Janeiro. É um dos maiores do país, que realiza análise mensal de cerca de 800 amostras em todo o estado, disse a pasta. Nessa última rodada de exames, a variante Delta representou 16,57% do total de 380 amostras processadas. O relatório final do último levantamento está em finalização e em breve ficará disponível no link de publicação de rotina. Segundo a Secretaria de Saúde, os dados recentes do monitoramento mostram a presença da variante Delta B1 617.2. Entretanto, a linhagem da P1 Gama Brasil continua sendo a mais frequente no estado. Há registro em baixa frequência da VOC B.1.7 Alfa Reino Unido, além do declínio da P2 desde novembro do ano passado. Agora, a Lei Bares e Restaurantes do Rio receberão incentivos fiscais. Foi sancionado pelo Executivo, publicado no Diário Oficial do Executivo de sexta-feira 16, a Lei 9.355/21, que garante incentivos fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, bares e restaurantes até o final de 2023. A medida é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, deputado André Siciliano, estabelece uma alíquota de ICMS de 3% no fornecimento ou na saída das refeições, é de 4% relativa às demais operações. A proposta vale para bares, restaurantes, lanchonetes, casas de chá, de suco e estabelecimentos similares, e o projeto é uma colagem das alíquotas praticadas no estado de Minas Gerais, presentes no artigo 75, inciso 39 do Decreto de Minas 43.080/2, tanto a Lei Complementar Federal 160/17, quanto o Convênio ICMS com fax 190/17 permite a prática de copiar os incentivos fiscais de estado vizinho, mesmo durante o regime de recuperação fiscal RRF, para evitar a chamada guerra fiscal. Segundo Siciliano, é importante fomentar a economia de bares e restaurantes, principalmente em função da crise econômica ocasionada pela pandemia do coronavírus. Nós sabemos que durante a pandemia muitas dessas empresas tiveram que fechar, e se nós não voltarmos com algum incentivo para esse setor,
seguramente mais de 25% desse estabelecimento não vão ter condições de reabrir. Precisamos criar todas as condições para ter um Rio de Janeiro melhor. Esperamos reabrir todos os estabelecimentos que foram fechados, além de trazer novos investimentos, explicou o deputado. A iniciativa do projeto surgiu por meio do Sindicato de Bares e Restaurantes, CID Rio. Em documento enviado à Alerj, o sindicato lembra que a pandemia de Covid-19 impactou o setor, que manteve o pagamento de despesas fixas com os impostos atualmente no estado do Rio. O segmento emprega mais de 170 mil pessoas. O sindicato afirma que nos últimos anos, mesmo com diminuição do percentual de ICMS, o Caixa do Governo do Estado apresentou aumento de arrecadação porque mais empreendedores antes informais se regularizaram em 2019. Mais de 360 milhões foram arrecadados em impostos, cerca de 1% do total arrecadado pelo Estado. O Brasil aprova o primeiro fundo de investimento da América Latina para criptomoedas, Ether, na Bolsa de Valores. A CVM aprovou a criação de um ETF que acompanha o desempenho da seguinte maior moeda digital, a Ether. Agora, os brasileiros interessados vão poder investir no ativo negociando o fundo direito na B3. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, órgão regulador de valores mobiliários do Brasil, aprovou um fundo de investimentos negociados em Bolsa, ETF, na sigla em inglês, baseado em criptomoedas, Ether, negociado na plataforma baseada no blockchain. O sistema, batizado de QETH11, terá suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, B3, e gerenciada pela QR Management, a empresa que monitora o preço da segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado. Essas autorizações vêm um mês depois de a QR ter lançado o primeiro ETF do Bitcoin da Bolsa Brasileira, o QBTC11. Com isso, o Brasil passa a ser o primeiro país da América Latina a aprovar um ETF. Autonomia dos investidores no processo, assim buscando dar mais autonomia para investidores. A QR A7 consolidar ou estratégias de ETF monotivos ao devolver o poder da escolha aos seus clientes, comunicou. NASA exibe efeitos devastadores da seca na Califórnia. A neve da Serra Nevada derreteu completamente quase um mês antes do previsto, deixando os reservatórios do oeste dos Estados Unidos sem invasão habitual de água doce. A NASA publicou uma série de imagens captadas pelo satélite Landsat, que destaca a gravidade da seca cada vez mais profunda que está afetando o estado norte-americano da Califórnia. As fotos compararam as imagens na Serra Nevada e do Lago Oroville, registrados em diferentes períodos, e a diferença é dramática, já que a chamada de neve branca na Serra Nevada desapareceu. A neve da montanha é como uma conta bancária para a água no oeste do país, afirma a NASA, e agora parece que está importante fonte de água para a região tem poucos fundos. A neve da Serra Nevada constituiu aproximadamente 30% do fornecimento de água da Califórnia. A neve das montanhas derreteu quase um mês antes do previsto, deixando os reservatórios sem a vazão habitual de água doce, lamentou a NASA. A neve derretida na Serra Nevada das Montanhas Rochosas normalmente enche os reservatórios da Califórnia e cada primavera, porém, os fornecimentos de água estão diminuindo depois de 2 anos de chuva escassa. Outra série de fotos mostra o Lago Oroville
o segundo maior reservatório da Califórnia, com vazão tão baixa que expõe partes do leito que geralmente estão submergidos. A NASA comparou as recentes imagens do logo, como registradas em 2019, foi observado que em 2 anos o nível de água do reservatório diminuiu drasticamente. O Lago Shasta, o maior reservatório da Califórnia, também mostrou uma diminuição importante do nível de água. De acordo com os dados de monitoramento de seca dos Estados Unidos, atualmente 89% dos territórios ocidentais dos Estados Unidos estão em estado de seca, 25% em seca excepcional. O governo da Califórnia, Gavin Newsom, pediu à população que reduzisse o uso de água em aproximadamente 15% e estendeu uma declaração de emergência pela seca em quase todos os condados da área da Bacia de São Francisco. A CBS News informou que o estado enfrenta uma seca não observada desde o final da década de 1970, com a agência Sputnik Brasil. As enchentes são terríveis, diz Merkel, enquanto o número de mortes na Europa sobe para 184. Chanceler alemã Angela Merkel descreveu a enchente que devastou partes da Europa como aterrorizante neste domingo 18, depois que o número de mortos na região aumentou para 184. Distrito da Baviera foi atingido pelo clima extremo. Merkel prometeu ajudar financeira rápida depois de visitar uma das áreas mais afetadas pelo recorde de chuva e inundações que mataram pelo menos 157 pessoas só na Alemanha nos últimos dias, no pior desastre natural do país em quase 6 décadas. É assustador, disse ele aos moradores da pequena cidade de Adenau, no estado de Rondônia-Palatinado. A língua alemã mal consegue descrever a devastação que ocorreu. A devastação continuou neste domingo, 5 horas à frente do Brasil, quando um distrito da Baviera, no sul da Alemanha, foi atingido por enchentes que mataram pelo menos uma pessoa. As estradas foram transformadas em rio. Alguns veículos foram varridos e trechos de terra soterrados sobre a lama espessa na terra de Berchtesgaden. Centenas de equipes de resgate procuravam sobreviventes no distrito que fez fronteira com a Áustria. Não estávamos preparados para isso, disse o administrador distrital de Land Bernard, que acrescenta que a situação se deteriorou drasticamente na noite de sábado, deixando pouco tempo para o serviço de emergência agirem. Cerca de 110 pessoas foram mortas no distrito de Awerule, mais atingido ao sul da colônia. Espera-se que mais corpos sejam encontrados lá conforme as águas de enchente baixem, disse a polícia. As inundações europeias que começaram na quarta-feira atingiram principalmente os estados alemães de Renânia-Palatinado, Renânia do Norte, Westfália, bem como partes da Bélgica. Comunidades inteiras foram isoladas sem energia ou comunicação. Na Rênia do Norte, Westfália, pelo menos 46 pessoas morreram, enquanto o número de mortes na Bélgica foi de 27. O governo alemão vai preparar mais de 300 milhões de euros, 354 milhões em socorro imediato, bilhões de euros para consertar casas, ruas e pontes desabadas, disse o ministro da Finança Olaf Scholz ao jornal Semana Bild em Sonntag. Os danos são enormes, isso claro, quem perdeu seus negócios e suas casas não pode conter as perdas sozinho. Também poderia haver um pagamento de curto prazo de 10 mil euros
para empresas afetadas pelo impacto das enchentes, bem como pela pandemia de Covid-19, disse o ministro da Economia Peter Altmaier ao jornal Boulevard, cientista que há muito afirma que a mudança climática levará a chuva mais forte, disseram que ainda levaria várias semanas para determinar seu papel nessa chuva implacável. Na Bélgica, que terá um dia nacional de luto na próxima terça-feira 20, os níveis da água caíram neste domingo e a operação de limpeza estava em andamento de manhã. Os militares foram enviados para a cidade oriental de Pepinster, onde uma dúzia de edifícios desabou para procurar outras vítimas. Dezenas de milhares de pessoas estão sem eletricidade. As autoridades belgas disseram que o fornecimento de água potável também é uma grande preocupação. Autoridades do serviço de emergência na Holanda disseram que a situação destabilizou um pouco na parte sul da província de Limburgo, para onde dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas nos últimos dias, embora a parte norte ainda esteja em alerta máxima. No norte, eles estão monitorando intensamente os diques e se eles vão se manter, disse Jos na Autoridade Regional de Água em uma entrevista coletiva neste domingo. No sul de Limburgo, as autoridades ainda estão preocupadas com a segurança de infraestrutura de tráfego com estradas e pontes atingidas pela enchente. Até agora, a Holanda relatou apenas danos materiais causados pelas enchentes e nenhum morto ou desaparecido. Em Haarlem, uma cidade austríaca perto de Salzburgo, fortes enchentes atingiram o centro da cidade na noite de sábado, quando o rio Kotba rompeu suas margens, mas nenhum ferimento foi relatado. Muitas áreas da província em Salzburgo províncias vizinhas continuam em alerta com chuvas programadas para continuar neste domingo. A província de Tirol Ocidental informou que os níveis de água em algumas áreas estavam em níveis nunca vistos há mais de 30 anos. Partes da Suíça permaneceram em alerta de enchentes, embora a ameaça representada por alguns dos corpos de água em maior risco, como o Lago Lucerna e o rio Aare, em Berna, tenha diminuído com a agência Reuters.